amados, dando continuidade aí a essa série de lições, de 13 lições desse primeiro trimestre de 2024, cujo tema tem muito a ver com eclesiologia, porque estamos falando aqui sobre o estudo da igreja. Ministrei aí semana passada sobre a origem da igreja. E nesta pré-aula, né, porque essa aula será ministrada domingo presencialmente, no dia 14 de janeiro de 2024, o tema é imagens bíblicas da igreja. Então fica aí, firme até o final, porque está uma bênção também esse tema para todos nós, Igreja do Senhor. Então, o tema central, geral desse trimestre se refere ao corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, vamos lá a essa pré-aula, ok? Imagens bíblicas da igreja, texto áureo, está aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verdade prática, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. Isto quer dizer, a igreja, que é gloriosa. Agora vamos à leitura bíblica em classe. Antes disso, se inscreva no canal, ok? Deixa seu like, coopere com o canal, ok? Para que o canal cresça, o YouTube entenda que o vídeo é relevante, é necessário que você coopere, ok? Seu like, sua inscrição, principalmente no canal, é muito importante. Inscreva, somente botar o dedinho ali, tá aí, inscrever-se, né? E você já se inscreve no canal, ok? Você pode comentar, compartilhar. Então, tudo isso você está cooperando para o crescimento do canal e para que o evangelho seja anunciado, ok? Vidas sejam edificadas, você estará cooperando comigo, trabalhando para Deus comigo e colocando também uma pedrinha na sua coroa, no seu galardão, ok? Cooperando aqui com a obra de Deus. Então, vamos lá. Efésios capítulo 5, a leitura bíblica em classe, do 25 ao 32. Nos diz assim: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Agora, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 e o versículo 10. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, esse versículo aqui é repetido no 1 Pedro capítulo 2, ele é repetido aqui na leitura bíblica em classe, e eu digo repetido porque ele já foi dito aqui no texto áureo. Então, daí nós destacamos a importância desse versículo, que é também um dos versículos chaves da Bíblia, e é também um versículo chave aqui na lição,
porque está fazendo referência, está fazendo menção da igreja. Então, palavra-chave dessa lição é imagem, a palavra imagem, visto que o título se refere a imagem, ok? Imagens bíblicas da igreja, imagens bíblicas da igreja. Então, vamos lá. O que é imagem? Imagem, pelo dicionário, seria o quê? Uma representação, uma reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. No caso aqui referido, está se referindo à imagem da igreja. Então ele cita aqui algumas imagens, e além dessas imagens que é citada aqui na lição, que nós vamos ver agora, existem também outras imagens, ok? Mas vamos nos ater somente às imagens pela qual o comentarista aqui, né, que é o pastor José Gonçalves, que ele mencionou, ok? Para não estender muito a lição. Então vamos lá, o estudo, né? Introdução. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento. A função é a habitação dessa instituição criada por Deus. Então, se referindo à igreja. Tópico de número 1. Imagens que descrevem um relacionamento. Subtópico 1. A noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Quando Paulo, falando ali os coríntios, né, sobre um temor que ele tinha que a igreja, que o povo se apartasse da simplicidade que é em Cristo. E ele faz menção dizendo, assim como a serpente enganou a Eva, vós também sejam enganados e apartem-se da simplicidade, ok? Então está aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Convém destacar que a palavra grega partenos, traduzida em 2 Coríntios 11, 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Subtópico 2, a esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Então está aí, Efésios capítulo 5, do versículo 25 e 26, né? E nós já lemos aí na leitura bíblica em classe, quando nós lemos do 25 ao 32. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. A Bíblia nos diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, ok? Então vamos lá. Cristo amou a igreja, está aí Efésios capítulo 5, versículo 25. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, né, ou obrigação,
mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Então nós vemos aí que ele faz uma referência, né? Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, não é? Por isso foi lida ali Efésios capítulo 5, do 25 ao 32. Então, ele usa essa figura do casamento para exemplificar o amor de Cristo, a fidelidade de Cristo, a sua igreja. A igreja sendo representada como a esposa, né? Como a noiva, como a esposa, e Cristo é o esposo, ok? Neste caso, Cristo é o esposo fiel, fidelíssimo, né? E a igreja, ok? Que é representada aqui. Então, vamos lá. Subtópico 3 desse primeiro tópico, ok? Rebanho de Deus. Então, já vimos aí a igreja representada como a noiva de Cristo, como a esposa de Cristo. Agora, vamos ver como rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros da cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Atos capítulo 20, versículo 28. Ele dizendo para que apacentai o rebanho do Senhor, que ele resgatou com o seu próprio sangue, né? Apacentai o rebanho de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. E depois ele vai dando mais instruções ali, exortações, advertências, quanto ao cuidado com o rebanho. Então vamos lá. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. 1 Pedro capítulo 5, o versículo 2 e o 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Então, ali Pedro declara, 1 Pedro 5, 2 e 3, apacentai o rebanho de Deus, que o Senhor resgatou com seu próprio sangue, não com ganância, nem como tendo domínio sobre o rebanho, mas servindo de exemplo para o rebanho. Então, é a principal mensagem que eu resumi aqui, que está nesses dois versículos. Podemos dizer uma coisa aqui importante, ó. Imagens como a noiva de Cristo, esposa de Cristo e rebanho de Deus descrevem o relacionamento da igreja com Cristo, ok? Que foi, resumindo aqui, esse primeiro tópico, ok? Com esses 3 subtópicos, muito importante, nos mostrando aí imagens da igreja. Então, vamos agora ao tópico de número 2. Imagens que descrevem função. Subtópico 1, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, está aí, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Isaías 43, versículo 3, não é? Antigo pacto, antiga aliança, quer dizer, o Antigo Testamento. Da mesma forma, Deus possui Deus possui um povo debaixo do novo pacto, 1 Pedro 2, versículo 9, pelo qual nós já lemos anteriormente, que chama
a igreja, né, de nação santa, povo adquirido, geração eleita. Letra A, geração eleita. A palavra grega gêneros, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto os judeus quanto os gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Há uma distinção de raça, cor, sexo, ou melhor, não há distinção, né, ok? Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo todos formam a geração eleita. Então isso quer dizer, Deus não faz acepção de pessoa. Está lá em Atos 10, versículo 22 ou 11, 22, uma coisa assim. E em outras partes da Bíblia, assim como em Gálatas também fala, né? Que Deus não faz acepção de pessoa, também em Efésios, também na Antiga Aliança. Tem versículos que falam também que Deus não faz acepção de pessoas. B, sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes, da mesma forma ele fez na nova aliança. Então sabemos que a tribo de Levi, que foi separada para o sacerdócio, e depois mais para frente nós vemos Arão e a sua família, porque Arão fazia parte da tribo de Levi, então que foram separados lá para o sacerdócio, para ministrar. Sacerdócio quer dizer, eles ministravam na casa de Deus, não é? E havia lá os levitas, que eram responsáveis lá pela manutenção do templo, não é? Para cuidar do templo e tudo mais. Então nos diz aqui, contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança, com certeza, né? Bastante diferença. Ali essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi, conforme falei ainda há pouco. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote, ok? Vou repetir essa frase aqui. Na nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer o ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmo 41, versículo 2. Diferente da antiga aliança, que somente o sacerdote, aqueles escolhidos, né, que vinha lá da tribo de Levi e depois os filhos de Arão, só eles intercediam pelo povo, levava a causa do povo a Deus. Hoje não. Todos nós podemos dobrar nossos joelhos, falar com Deus, não é? Orar a Deus, independente de estar de joelho, sentado, deitado, da forma que for, nós podemos falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Por quê? Porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então agora nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Todo cristão, toda pessoa em Cristo Jesus. Então está aqui, ele faz menção do Salmo 141, versículo 2. Letra C, nação santa e um povo adquirido. 1 Pedro 2,9. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer. Era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Não é? Então, nós vemos que Deus, lá no livro de Êxodo,
chamou o povo dele de propriedade peculiar, o povo de Israel. Agora, nós somos aqui a igreja, ok? Nós somos propriedade de Deus, uma propriedade peculiar. Subtópico número 2, corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja ou para representar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo. Um organismo vivo. Então a igreja é viva, porque ela tem o Espírito Santo de Deus. Né? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3,16 e mais alguns outros versículos nos falam sobre isso aí no livro de Coríntios, principalmente. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa, quer dizer, muito importante. Primeiramente porque retrata a harmonia e a unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. Está aí, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. 1 Coríntios 12, versículo 21, 22, 25. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. Então, assim, a igreja também. Todos são necessários, todos são importantes para Deus. Para Deus, todos são importantes, ok? E para a edificação do corpo de Cristo. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Então, cada um tem a sua função no corpo. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade, não teria sentido, né? Então, nós temos vários órgãos, vários membros, né? A boca não pode dizer para o olho, não preciso de ti. O nariz não pode dizer para o ouvido, não preciso de ti. Não é? A cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. E assim por diante. Todos são importantes. Então, assim é a igreja. Né? Todos são importantes no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Então, vamos lá. Resumindo aqui esse número 2, não é? esse tópico, melhor dizendo, número 2, com subtópicos que nós já explanamos aí, tem uma coisa aqui importante para falar. Imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo descrevem a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo, ok? Diante de Deus e do mundo, ok? Prosseguindo. Tópico de número 3. Imagens que descrevem habitação. Subtópico 1. Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Isso quer dizer, arquitetônica seria a parte material, a construção, ok? A sala, a área, o galpão, seja lá o que for, ok? Onde a igreja, onde existe lá essa parte aí material. Ela é o templo do Espírito Santo, conforme eu disse ainda há pouco, 1 Coríntios 3,16. Então ele cita aqui 1 Coríntios 3,16, não é? Que é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário, habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Também 1 Coríntios capítulo 6, 19, num desses 2 versículos, diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, é santo, Deus o destruirá. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, a pessoa que não tem zelo pela sua vida espiritual, ele acaba sofrendo danos, ok? Se não tivermos esse devido zelo, esse devido cuidado, devemos zelar pela nossa vida espiritual, assim como
como temos cuidado do nosso corpo, cuidando do nosso corpo, devemos ter muito mais ainda com a nossa vida espiritual. Porque isso aí define o quê? A nossa paz aqui nessa terra, a alegria e tudo mais, e o principal, a eternidade. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. Então está aí, que eu falei ainda há pouco, está aí logo no versículo a seguir, ó. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, ok? Subtópico 2, casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus, que é a morada de Deus também, né? 1 Timóteo 3, versículo 15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Nós sabemos que Jacó teve 12 filhos. E a partir desses 12 filhos, foi frutificado, né? Foi frutificando lá no Egito. E aí se cresceu muito. Até que depois houve a preocupação e entra lá o livro de Êxodo, ok? Então só para ter uma noção, ter uma ideia aí. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. E até a própria sociologia aí reconhece que a família é a célula-mãe da sociedade. Ainda que, infelizmente, a sociedade aí não tem dado o devido valor à família. Mas existe essa definição sociológica, filosófica, que a família é a célula máter, isso quer dizer, a célula mãe da sociedade. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes, ok? O inverso também é verdade. Uma família fraca, uma igreja fraca. Um bairro fraco, uma cidade fraca, um estado fraco, um país fraco. Também. Isso não só na igreja, também reflete na sociedade, no país, ok? Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar, que está acontecendo hoje, uma verdadeira guerra para desestruturação da família. Então precisamos combater com a palavra de Deus. Não podemos nos omitir, mas sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Subtópico 3. O privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos, que se relacionam com Deus, e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segunda, a igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E finalmente a igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da igreja de Cristo. Resumindo, imagens como santuário de Deus e casa de Deus descrevem a igreja como a habitação de Deus. Vamos lá para a conclusão? Vamos encerrar, né? Nessa lição aprendemos através da imagem bíblica o que é a igreja e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto no seu aspecto institucional como funcional, tanto como instituição como função. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja. Então, precisamos saber qual é o nosso chamado, trabalhar com esse chamado para que a igreja seja edificada e para que venhamos dar frutos na obra do Pai.
ok? Então, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente. E semana que vem, se Deus permitir, estaremos estudando aí a lição de número 3, a natureza da igreja. Então, não perca, ok? Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, ok? Comente, compartilhe. Sua participação no canal é muito importante, ok? Então, que Deus te abençoe ricamente e abundantemente, em nome do Senhor Jesus.